Olá, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Bora começar mais uma live, começar mais um vídeo com um assunto poderoso demais. Eu vou te dar 10 dicas para criar objetivos fortes. Ah, mas poxa, será que eu preciso de dica para criar meus próprios objetivos? Isso é você que vai me dizer lá no final da live. E para isso você merece assistir até o finalzinho dessa live, porque as dicas que eu trouxe hoje, eu trouxe diretamente de todo o meu conhecimento que eu tenho da PNL, Programação Neurolinguística. Então são dicas que podem te ajudar a criar uns objetivos potencializados, digamos assim, mais fortes. Será que você pensou que isso era possível? Fica aí comigo até o final. Ah, e para você buscar mais conteúdo, para saber um pouco mais do Cadu Quirino, anota aí: Instagram, cadu.quirino, Facebook, você vai na página Liderança Ímpar, e no YouTube, Cadu Quirino também. Fica à vontade para pesquisar o que você quiser. Bora lá? 20 horas e 2 minutos pontualmente, colocamos o Instagram ao vivo. E aí, Instagram, beleza pura nessa noite de sexta-feira. Sexta-feira, excelente dia para fazer uma live numa sexta-feira à noite. Facebook também está ao vivo. Vai lá, Instagram, manda as mensagens aí. Não é verdade? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para quem quer escutar. Facebook também está ao vivo. Você do Facebook pode mandar umas mensagens aí, não tem problema. Quando assim que eu ver a mensagem, se quiser mandar pergunta, assim que eu ver, eu vou responder. 10 dicas para criar objetivos fortes. 10 dicas para criar objetivos fortes. Tomara que hoje dê tempo de falar as 10. Eu preparei as 10 dicas. Vou até deixar essas dicas aqui prontíssimas pra gente poder falar, não é verdade? Então, o que acha de começarmos já essa live? Porque hoje o tempo talvez seja curto para falar todo esse conteúdo. Vamos lá começar então? Vamos! Música offline. Beleza. E hoje é o seguinte. Eu te falei que eu preparei aqui. Eu trouxe essas 10 dicas diretamente de todo o conhecimento que eu tenho adquirido na PNL, na Programação Neurolinguística. E aí, para ser congruente com toda a construção desse conteúdo, eu quero iniciar hoje sem parábola. Quero iniciar apenas com uma frase que faz todo o sentido para esse conteúdo de hoje. E eu preparei essa frase, é tão importante, quero até mostrar para você. Eu tenho num quadrinho aqui algumas peças aqui de quebra-cabeça que contém, cada peça tem uma frase. E essa frase eu trago ela para a vida. Então, pega caneta, pega lápis, anota onde você quiser, bloco de notas do seu celular, porque talvez um dia, em algum momento, você vai querer lembrar dessa frase que eu falei hoje, que eu vou falar ela agora. Pegou? Anota aí então. Ninguém tropeça em uma montanha, e sim tropeça em pedrinhas. Ninguém tropeça em montanha. Você já viu alguém tropeçando em montanha?
Eu só vejo pessoas tropeçando em pedrinhas. E aí, será que faz sentido com o assunto de hoje? Objetivos fortes. Será que se você constrói aí seus próprios objetivos, se eles não forem robustos, se eles não forem concretos, você vai deixar algumas pedrinhas te atrapalhar durante o seu caminho? Será que você tem chance de tropeçar nessas pedrinhas se os seus objetivos não forem fortes o bastante? Então, e aí eu quero começar falando o que hoje? Quero começar o seguinte: antes de você ter clareza dos seus objetivos, antes de você construir, começar esse processo de construção, e eu gosto de falar que tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida, a gente faz através de processo. Até essa construção de objetivos, ela é um processo. Então, se você está nesse processo de construção de objetivos, antes disso, você precisa ter uma noção de qual caminho você quer seguir. Pelo menos uma noção. Não precisa, nesse momento, saber exatamente quais os passos, onde que você vai fazer aquela curva, onde você vai acelerar, onde você vai diminuir, onde você vai desviar de tal obstáculo. Não, tem apenas uma noção da estrada. Você já foi fazer uma viagem e olhou aí, sei lá, no GPS antes, ou uma rota, você já olhou antes para ter uma noção do caminho que você vai fazer? É disso que eu estou falando. É uma noção. Você precisa saber por onde você vai passar e onde você vai chegar. Depois dessa noção, você vai começar a construir seus objetivos. E agora eu vou começar te falando as 10 dicas para você construir de forma consistente esses objetivos. Dica número 1, anota aí. Você tem que conhecer a sua motivação. Cara do céu, lá vem o Cadu com esse papo de motivação. Calma lá. Primeiro, você sabe o que é motivação? Eu vou te ajudar te falando esse conceito. Motivação é tudo aquilo, aquele sentimento, é tudo aquilo que te faz levantar todos os dias da cama. É o que te motiva, é o seu propósito de sair da cama todos os dias. E aí, só abrindo parênteses, aí essa motivação ela pode ser tanto temporária quanto permanente. E quando ela é permanente, ela é propósito. Quando ela é temporária, ela pode mudar de acordo com o caminho que você segue, ela pode mudar de acordo com as propostas que você recebe ao longo da sua vida. Enfim, o importante saber agora é que existem 2 tipos de motivação. E aí você tem que confirmar, você tem que saber qual que é a sua motivação no momento. Para qual meta, para qual sonho você acorda e levanta todos os dias da sua vida. Por que é importante saber essa motivação? Porque na motivação, toda a energia e todos os recursos que você tem vão ser proporcionais à motivação que você tem. Se você descobri que a minha motivação permanente, descobri qual que é o meu propósito, toda a sua energia, os recursos que você tem, aí recursos que eu falo, talvez você já tenha lembrado de recursos financeiros, não, pode ser também. Só que o que eu estou falando para você são recursos mentais, são recursos físicos, são recursos do dia a dia, toda a sua inteligência emocional, toda a sua capacidade de entendimento, os recursos que você tem, o que você tem disponível para seguir no seu dia a dia. Então, essa motivação, dentro dessa motivação é que vão estar o nível de energia e quais os recursos que você vai dispor para seguir esse caminho, para colocar esses objetivos adiante da sua vida. Então, primeira dica que eu dou é saber a motivação, porque você vai saber qual o nível de energia e qual os recursos que você vai poder utilizar durante o seu caminho. E aí, aí você vai me perguntar, mas como que eu vou saber que motivação que é essa? Como que eu vou descobrir onde que eu tô? Segunda dica, onde que eu estou? Beleza. A segunda dica começa exatamente aqui. Você precisa
E quando eu falo você precisa, às vezes muitas pessoas entendem que eu estou dando um comando, que eu estou falando assim, você tem que fazer isso porque senão não vai dar certo. Não, calma, não tem nada disso. O que eu estou falando de você precisa, troca o entendimento dessa palavra como então você merece fazer isso. O precisa que eu falo, o conceito de precisar que eu estou falando, é que você vai ter mais chances de conseguir aquilo que você quer. Fala, Ed, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Então, eu espero ter alinhado com você esse sentido do precisar, tá? Não é que eu estou obrigando, nenhum sentimento de obrigação, é que você merece seguir esses conselhos se você quiser chegar onde você quer com a qualidade que você imagina. Fala, Ni, olá, seja bem-vinda a essa live. E as pessoas vão chegando devagarzinho, sexta-feira, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso aí, né? Então, e aí eu falava sobre a segunda dica, que é essa conexão. Onde que você tá no momento? Qual que é o sentido da sua posição no mundo hoje? Essa consciência da sua posição, ela passa pela descoberta de qual talvez problema que você quer enfrentar ou qual situação que você quer mudar. Para vocês que estão chegando agora, eu já estou na segunda dica, tá? A primeira dica que eu falei é descobrir a motivação. Então você tem que saber a sua motivação, o que faz você levantar todos os dias da sua cama. Motivação temporária, motivação permanente, enfim. Já eu explico isso para vocês. Vamos seguir aqui. Então eu estava falando que essa segunda dica é essa conexão com o seu estado atual, essa conexão com a sua posição no mundo hoje. Onde que eu tô? Quem eu sou? E aí tá, como que você começa a fazer isso? Boa pergunta, né, Cadu? Começa fazendo perguntas. Eu sempre digo, aliás, ontem minha mãe entrou na live, né? Eu sempre disse para ela assim, mãe, quer saber de alguma coisa? Pergunta. E é tão simples perguntar. Daqui a pouco ela entra aí, eu acho. Então, você começa a fazer perguntas para você. Questione-se. O que verdadeiramente, o que eu desejo verdadeiramente? Qual que é o desejo que queima dentro de mim? Quais são os recursos que eu preciso para passar por tal transformação? Quais são os recursos que eu preciso para atingir aquele objetivo? Eu tenho esses recursos? Não tenho esses recursos? Como que você vai saber se tem esses recursos ou não? Eu vou te falar agora. Boa parte dos recursos que a gente não tem, possivelmente a gente vai perguntar se tem. Ficou um pouquinho confuso? Mais à frente eu vou deixar essa bola para tocar, para conversar um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá. Eu falei que você tem que se perguntar como que você pode conseguir esses recursos, como que você pode descobrir esse desejo, essa posição que você está hoje. A questão de recursos, você vai definir também quais são os comportamentos. Está muito ligado à maneira que você consegue se comportar, vai estar intimamente ligado com o que você é capaz de fazer. Você lembra quando eu falei em alguma live aí, ou em algumas lives anteriores sobre níveis neurológicos da PNL? Então, esses recursos estão muito ligados a comportamentos, porque você só se comporta de acordo com aquilo que você acredita que pode fazer. Entendeu? Então, quando você começa a se questionar de quais os comportamentos que você é capaz de fazer, você vai provavelmente descobrir esses recursos. Talvez e aí eu falava que como que você vai descobrir esses recursos, né? Provavelmente depois que você fizer uma lista de tudo que você precisa para chegar na sua consciência do seu estado atual, no que você verdadeiramente deseja e o que você verdadeiramente quer,
O que você deixar de fora dessa lista, muito provavelmente vão ser todos os recursos que você precisa. Poxa, mas como que eu vou saber o que eu deixei de fora? Você vai saber mais na frente, quando você tiver avançado mais nesse caminho. E aí essa lista você sempre vai buscar olhá-la de novo, vai se alimentar constantemente dela, porque em algum momento na sua caminhada você vai perceber que naquela lista inicial ficou alguma coisa de fora. E aí você vai começar a pensar, nossa, é aquilo que eu precisava saber, era aquilo que eu precisava fazer. Entendeu? Beleza demais. E aí, conexão com o seu estado atual. A gente ainda está na segunda dica. Você precisa se conectar com você. Primeiro saber a motivação, depois se conectar com você, saber o que você verdadeiramente quer, quais os recursos que você precisa, onde conseguir esses recursos se você souber que não tem. Outras perguntas como, talvez, quais as ações que você precisa realizar. Lembra que eu falei de comportamento? Então você já passa para as ações. Poxa, se eu sei me comportar dessa forma, eu posso realizar tal ação, ou eu não consigo realizar tal ação porque eu não consigo me comportar dessa forma diferente. Essa situação que eu tô hoje, como que ela vai, até quando ela vai me manter na posição que eu tô? Então você começa a se questionar sobre a sua própria situação. E fazendo essas perguntas, não tem como eu ensinar para você aqui quais as perguntas exatamente aí. Minha mãe entrou, né, mãe, que eu falo para você? Falo, mãe, se você quiser saber alguma coisa, pergunta. Inclusive para você, eu estava falando, mãe, inclusive se você quiser saber alguma coisa de você, pergunte para você mesmo, não é verdade? Mãe, você tem praticado as perguntas para você mesmo? Não precisa responder, tá? Responde só aqui, ó, mentalmente. Ai, ai. Beleza, vamos embora pro terceiro passo. Terceira dica. Então, dica número 1, saber motivação. Dica número 2, descobrir em que posição que você está no mundo. Quais os seus recursos, o que você realmente quer, onde você quer chegar, que posição, onde que eu tô nesse mundão de Deus, como se diz, né? Beleza. Terceira dica que eu separei é fazer um brainstorming. Brainstorming, para quem não é da área da administração, brain, cérebro, storming, tempestade. Então você vai fazer uma tempestade de ideias. Como que eu faço isso, Cadu? Pelo amor de Deus. Lá na faculdade, quando eu aprendi isso, eles ensinavam que a gente tem que pegar uma folha de papel e escrever todas as ideias que vêm. Então você vai ali, eu quero, sei lá, quero cozinhar um prato diferente, um macarrão com molho tal. Então você vai escrever no papel tudo que você precisa de ideia para fazer esse prato. Então isso aí é um brainstorm. Você está colocando no papel. Eu postei esses dias no meu story lá, minha mãe estava montando a árvore de Natal com os meus sobrinhos, e aí eles estavam discutindo lá onde coloca tal bola, tal Papai Noel pequenininho, esses enfeites, uma palavra que não vinha, onde que eu coloco tal enfeite? Então eles estavam conversando, fazendo um brainstorm. Então, terceira dica, faça um brainstorms não, pelo amor de Deus, Cadu, brainstorm não tem plural. Faça um brainstorming das suas possibilidades e das suas limitações. E aí, o que é importante aqui? É você listar tudo, absolutamente tudo que você se considera capaz de fazer. E da mesma forma, listar tudo que você não consegue fazer. Então assim você faz, coloca no papel sem julgamento, tá? Você não vai se julgar nesse momento, você vai apenas colocar no papel como se fosse uma máquina ali de escrever. Você vai colocar tudo que você é possível fazer, o que você consegue de capacidade e todas as suas limitações. Faça isso separadamente. Então essa é a terceira dica, fazer um brainstorming de possibilidades e limitações. Bacana? Por que é importante fazer esse brainstorming? Tanto de possibilidades quanto de limitações. Você abre a sua mente
E você só vai abrir sua mente se você fizer isso sem o auto-julgamento, tá? Então você abre a sua mente para possibilidades talvez nunca imaginadas e para limitações talvez que você nunca imaginou ter também, nunca imaginou passar. Então, poxa, mas você pode estar pensando agora, como que eu vou criar uma limitação que às vezes eu poderia passar por ela sem perceber? Aí que está o detalhe. Se você coloca no seu brainstorming essa limitação, você é capaz de prever uma solução para ela. Porque se lá na frente, por acaso, você encontrar com essa limitação, você já passou pela solução antes. Então é importante fazer essa chuva de ideias, de possibilidades e de limitações. Lembra da live que eu fiz sobre o eu não sei, o poder da expressão eu não sei? Se você não assistiu essa live, vai lá e assiste, muito legal. Quando você assume que não sabe e fazendo um brainstorm, você também assume que não sabe algumas coisas, na questão das limitações, por exemplo. E aí tá, fez o brainstorm, você está assumindo que não sabe alguma coisa, listando as limitações, você está assumindo que talvez isso pode te atrapalhar. Quando você assume essas limitações, é como se seu cérebro disparasse um gatilho procurando a solução para isso, entendeu? Eu falei isso lá na live, do poder do eu não sei. Então quando você assume que não sabe, imediatamente é disparado um gatilho para o seu cérebro procurar a solução. Muito legal isso aí. Então é um exercício, a princípio parece difícil, parece complicado de ser feito, porém ele é muito poderoso. Fala Grazi, bem-vinda Grazi à live. Eu já te vi outras vezes nessa live. Nessa não, né? Porque essa é a primeira vez, eu já te vi em outras lives, eu quis dizer. Enfim, aproveita esse conteúdo aí ao máximo. E aí você vai, dentro desse brainstorming, você vai se fazer ou se fizer, você vai se questionar. Vamos deixar o português mais fácil, mais entendível. Você vai se questionar de frases tipo, e se eu soubesse fazer isso, o que eu faria? Como que eu faria? E se eu soubesse como que eu faria? Então você vai criando possibilidades, por isso que eu falei que é tão importante no exercício de brainstorming, você não se julgar, deixar a sua imaginação viajar, deixa a sua imaginação fluir. Se possível, coloca uma música no seu fone de ouvido, olha eu querendo te direcionar, né? Porque é assim que eu penso, assim acontece o meu brainstorming, música no ouvido. Mas sei lá, assiste televisão, fica no quarto, enfim, faça o que você quiser, desde que você escreva sem julgamento todas as suas possibilidades e todas as suas limitações também. E aí você vai se perguntar coisas do tipo, o que é possível eu fazer? Como que eu posso fazer isso, tornando isso possível? Como que eu posso fazer para tornar isso possível? O que eu preciso fazer exatamente nesse momento? Então são perguntas que você vai criando ao longo do seu exercício. Beleza? Tá entendido aqui até agora? Nossa, hoje eu falei pra caramba até agora, hein? E aí, você tá anotando? Pra que anotar, né? Tá gravado, né? Cadu, você é da época que o professor mandava anotar as coisas. Beleza. E aí, vamos embora pra quarta dica? A quarta dica é o seguinte: você vai se abrir a sua mente, deixar a sua mente aberta para qualquer tipo de feedback. Feedback, principalmente os feedbacks considerados negativos, tá? Por que eu falei considerados? Porque o feedback que você receber, só você vai definir se ele é positivo ou negativo, ok? Mesmo que a pessoa te fale assim, é muito comum, né? A pessoa, deixa eu te falar, é só uma crítica construtiva. Para com isso, tá? Quando você ouvir isso da próxima vez, deleta isso e recebe com toda a força possível, porque o que ela está falando é você que vai definir se é positivo ou se é negativo. Então
deixa entrar. Ontem eu falei de representações internas. Lembra que eu falei isso ontem? Representações representações internas. Então tudo que você vai receber vai passar pelos seus filtros. Mesmo que a outra pessoa te diga que é uma crítica construtiva, não. Crítica construtiva é para ela que está te falando. Ela tá vindo da representação interna dela. Dentro de você pode ser outra coisa, tá bom? Então, quando você ouvir isso, libera seu julgamento, deixa entrar com toda tranquilidade e receba isso como feedback. E ponto. Não existe feedback positivo e negativo, existe feedback, beleza? Vamos começar a desconstruir algumas crenças aí e destravar algumas coisas. Beleza, então a quarta dica é estar aberto a feedbacks. Por quê? Porque são com os feedbacks que você vai começar a fazer uma análise, talvez daqueles objetivos que você já estipulou, ou talvez aqueles objetivos que você já alcançou e tá tudo bem, porque o que você já alcançou, você pode aprender com eles também, você pode aprender com o caminho que você percorreu até atingir esses objetivos também. Então aí você vai fazer algumas perguntas do tipo, o que eu aprendi com isso? Pode ser o que você aprendeu de errado, que você poderia mudar, pode ser o que você aprendeu com a sua história de vitória. Poxa, eu faço muito isso, ó. Eu já mostrei várias vezes pote da gratidão. De vez em quando eu pego esse pote aqui e abro para lembrar as minhas histórias de vitória. E quando eu lembro essas histórias de vitória, eu vou lembrar do que eu aprendi com elas. É totalmente possível aprender com as vitórias também. É outra crença que a gente às vezes precisa derrubar, né? Essa história que só aprende com erro. Eu falei isso, falei numa live sobre erros e vale a pena assistir também. Beleza, mais algumas perguntinhas que eu separei aqui até para te ajudar nessa formulação de feedback, porque o feedback, eu falei muito de feedback que uma outra pessoa te dá, só que existe feedback que você pode entregar para você mesmo, né? Você pode se perguntar, eu falo tanto da importância do autoquestionamento, das perguntas internas, né, mãe? Quer saber? Pergunte. Então, assim, eu separei algumas perguntas, tipo, quais os meus resultados até aqui? O que eu consegui atingir até aqui? Quais foram os meus aprendizados até aqui? Então, todas essas perguntas podem te ajudar nessa recepção mais leve de feedbacks, beleza? Então, essa foi a quarta dica, feedback. Quinta dica. Quando eu falar a quinta, eu vou falar as 5 primeiras, só para dar aquele resumão geral. Beleza, quinta dica. Todo comportamento, nossa, essa é massa demais. PNL pura, PNL na veia, como a gente gostava de falar. Todo comportamento tem intenção positiva. Coloca isso na sua cabeça com muito amor, com muito carinho. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Isso vai fazer toda a diferença na formulação dos seus objetivos. Por quê, Cadu? Como que isso vai acontecer de forma prática dentro da minha mente? Quando você condena um comportamento, pode ser um comportamento seu, e o que acontece com mais frequência é condenar um comportamento de uma outra pessoa. Quando você condena esse comportamento, você está excluindo as chances de entender o que está por trás desse comportamento. É como se você construísse um muro e você não quer saber mais o que está acontecendo por trás desse comportamento. Por esse motivo é tão importante você pausar devido à baixa qualidade de conexão. Instagram deu uma conexão baixa aqui. Como é que tá vocês aí? Estão me vendo? Estão ouvindo? Estão me sentindo? Visual, auditivo, sinestésico? Manda um joinha aí se tiver ok, só para eu saber se voltou. Não, conexão, não faça isso comigo. Né, Seicasa? Não faça isso comigo. Seicasa apareceu. Seicasa é audiência também aí, qualificada, né, Seicasa?
Beleza, se mandou, tanto de coração subindo aí, joinha, conexão voltou. Estamos ao vivo de novo, vamos embora então. Bora sem caso? Chegou agora, depois eu faço um resumão. Eu falei que depois da quinta dica eu faço um resumão, beleza? Ni também, Ni se estiver assistindo, manda um joinha aí. Então tá, eu falava de todo comportamento tem intenção positiva, beleza? E eu falava que por que você tem que entender isso? Porque quando você julga um comportamento, você exclui as chances, as possibilidades de entender o que está por trás desse comportamento. E aí, quando você para de analisar, quando você constrói esse muro de não querer entender o que está por trás, talvez um objetivo seu poderoso, um objetivo forte que você poderia criar, baseando no comportamento de tal pessoa que você julgou ser negativo, pode simplesmente escorrer pelos seus dedos como areia escorre. E você perdeu a chance de criar um objetivo forte. Talvez pode ser um objetivo de aprendizado. E aí? Pode ser um objetivo de aprendizado com o erro de uma outra pessoa, com o comportamento ruim de uma outra pessoa. Bacana? Fechou? Então tá. Por qual motivo, e agora eu vou levar você a fazer uma pequena reflexão também. E aí tá, por qual motivo meu resultado foi ruim? Por que eu falo essa pergunta? Porque eu tô falando agora numa autoanálise de um comportamento seu, tá? A gente deixa essa história de julgar comportamento do outro pra lá, porque isso ainda é um pouco polêmico quando se fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando eu falo isso pra você, fica mais fácil o seu entendimento e fica mais fácil a sua aceitação que tudo que você faz tem uma intenção positiva. Então vamos começar da gente mesmo, então de dentro pra fora, beleza? Então tá, por que esse motivo, ou por qual motivo que esse resultado foi ruim? É uma pergunta que você deve fazer quando perceber que algum comportamento seu talvez prejudicou você, ou prejudicou uma outra pessoa, ou prejudicou a sua caminhada em direção ao seu objetivo. Então, por que eu trouxe isso? Se todo comportamento tem uma intenção positiva, você deve analisar o seu próprio comportamento, buscar qual que foi a intenção positiva desse comportamento que gerou um resultado ruim, e depois dessa análise você possivelmente vai encontrar saídas para escolher talvez um outro caminho. Então, muitíssimo importante você mudar ou minimizar o auto-julgamento dos seus próprios comportamentos. Se você colocar isso na sua mente, que todo comportamento seu tem uma intenção positiva por trás, esse auto-perdão vai ser cada vez mais forte, esse auto-julgamento vai ser cada vez menor, possibilitando muito, mas eu diria muito mesmo, as chances de você se entender cada vez mais e criar cada vez mais objetivos, como se fosse assim, ó, numa escala crescente, um objetivo menor, depois um outro, depois um outro, depois um outro, e cada vez para objetivos maiores, beleza? Entendido até aqui essa parte do comportamento com intenção positiva? Eu confesso que ela é um pouco mais difícil de entendimento mesmo, porém, se você tiver entendido, tá tudo bem, manda aí um joinha. Tem outras perguntas também que você pode fazer, como eu te falei na quarta dica, eu trouxe algumas perguntas para refrescar a sua cabeça, talvez para te ajudar a te levar a um outro patamar, como por exemplo, o que esse comportamento fez por mim? Pode ser bom ou pode ser ruim? O que é mais importante para mim nessa situação ou nesse comportamento? Mantendo essa postura, o que eu pretendo alcançar? Então, são várias perguntas para te ajudar a fazer essa autoanálise, beleza? Se caso, para quem chegou também depois, eu falava antes de você entrar que eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui. Então tá, primeira dica, saber qual que é a sua motivação. Por quê?
é na sua motivação que você vai encontrar a intensidade da sua energia e a potência dos seus recursos. Então, motivação, sendo temporária ou sendo permanente, se é permanente ela é propósito, se é temporária ela é para algum objetivo, uma meta rápida, digamos assim. Então, conhecer, saber motivação vai dar noção da potência da sua energia e da qualidade dos seus recursos para atingir os objetivos. Beleza. Segundo passo. Passo não, gente. Eu tô com um passo na cabeça. Segunda dica, beleza. Segunda dica é fazer uma conexão com você mesmo. Ter uma noção de onde você está no momento, em que ambiente você vive, quais são as pessoas que você convive, quais são as suas, qual que é a palavra? Os seus desejos verdadeiros, quais são os seus recursos, o que você tem, o que você tem que ter. Então, essa noção exata da sua noção dentro do mundo, dentro da sua posição no mundo hoje. A terceira dica que eu falei é brainstorming. Falei fazer um brainstorming de possibilidades e um brainstorming de... Olha eu com brainstorming de novo, de plural. É um brainstorming de possibilidades e de limitações, porque assim você consegue colocar no papel aí, onde você estiver fazendo, tudo que você imagina ser possível e tudo que você imagina ser dificuldade. Criando essas dificuldades, você pode automaticamente criar as soluções também para elas. Então, terceira dica, brainstorming de possibilidades e de limitações. Quarta dica, abertura mental para feedback. Feedback, principalmente o seu próprio feedback, diminuindo o auto-julgamento e se entendendo cada vez mais. A quarta dica tem muito a ver com a quinta, que é do comportamento positivo. Então você vai receber melhor o feedback, o seu próprio feedback, quando você entender que o seu comportamento tem uma intenção positiva. Beleza? Dito as 5 aqui, bora seguir para a sexta dica. Sexta dica é muito legal. Praticar linguagem positiva. Caraca, o que é isso, linguagem positiva? Aí você pensou, né? Será que existe linguagem negativa? Sim, existe. Eu vou te dar exemplos aqui agora. Praticar uma linguagem positiva, ela vai abrir possibilidades para respostas que talvez você nem imaginaria que poderia conseguir, fazendo simplesmente perguntas. Isso mesmo, perguntas. Eu separei alguns exemplos aqui que vai te facilitar muito o entendimento dessa linguagem positiva. Tá, imagina que você tá uma frase aí que você falou assim, não quero me sentir mal com isso, sei lá, uma situação que você está passando, não quero me sentir mal com isso. Você vai se perguntar então como que eu quero me sentir com isso? Pegou a diferença? Não quero me sentir mal, negativo. Então como que eu quero me sentir? Você vai encontrar respostas positiva, você vai encontrar a maneira que você quer se sentir, isso vai ser positivo para você. Outro exemplo que eu separei aqui, não gostei desse resultado, o resultado foi ruim, o resultado não foi o que eu esperava, beleza. Então você vai se perguntar, e qual resultado seria melhor para mim? Qual resultado seria satisfatório para mim? Então troca a frase negativa por perguntas que vai gerar respostas positivas. Isso é a essência de praticar a linguagem positiva. Outro exemplo aqui que eu separei. Não gostei da reação de tal pessoa. Nossa, como isso é comum, né, gente? Não gostei da reação de fulano ali. Fulano é muito histérico. Fulano ficou calado. Eu esperava isso, tal. Não gostei da reação de fulano. Então você já traz essa negatividade para você. Não gostei daquela... Você já fica ali, né, com o pé atrás. Então se pergunta, como que eu gostaria que fulano tivesse se comportado? Como que eu gostaria que ele tivesse reagido? Qual que era a reação que seria melhor no meu entendimento? Porque você não pode julgar, lembra? Você não pode, na verdade, emitir julgamento, porque todos nós vamos julgar. Todos nós somos máquinas perfeitas de julgamento, inclusive eu e todo mundo, todos os bilhões de pessoas da Terra. O que a gente precisa aprender a fazer é não emitir o julgamento. Deixa ele só na sua mente aí, ninguém precisa saber que você está julgando. Beleza?
Então, troca as frases negativas pelas perguntas positivas. Isso é linguagem positiva, isso é PNL. Valeu? Sétima dica de hoje. Essa é legal demais, legal demais. Fica atento nessa. Descrição baseada no sensorial. Que é isso, cara? Descrição baseada no sensorial. Você sabe o que é sensorial? Aqui eu vou dar só um pequeno spoiler. Existem 3 maneiras que a gente recebe a mensagem do mundo: visualmente, auditivamente e por sensações, sinestésico. Então, eu vejo as coisas e guardo, eu ouço as coisas e guardo, ou eu posso sentir as coisas e guardo. Pode ser toque, pode ser com sensações, sentindo o vento, sentindo, olha que legal, sentindo o tom de voz. Quem é sinestésico não ouve, tá? Ele sente o tom de voz. Então é muito legal isso aí. Então tá, descrição baseada no sensorial. Oh, parece título de livro, né? Uma coisa assim. Mas vamos lá, o que é isso? Basicamente você vai verbalizar o que você está sentindo. Basicamente é isso. Mas como que você vai fazer isso? Como que eu faço isso? Beleza. Quando você coloca em palavras o que você está sentindo, para o seu cérebro você está mandando uma mensagem de associação do sentimento com o fato que está acontecendo. Uau! Gostou dessa? Dando poder às emoções, dando poder a essa ligação das emoções e dos sentimentos aos objetivos que você quer. Então, por isso que é bom você verbalizar. Camila, não é Camila minha irmã. Camila, seja muito bem-vinda, Camila. Onde que eu parei aqui? Tá, beleza. Quando você verbaliza os seus sentimentos, olha aqui que legal. E você está construindo um objetivo seu. Deixa eu só tomar uma água aqui, eu já explico isso para você. A conexão tá boa, né, gente? Vocês estão conseguindo aí acompanhar de boa, né? Não faça isso comigo no Instagram. Qualquer dia desse eu falo os benefícios da água com limão para vocês. E aí tá. Quando você cria o objetivo, olha a potência que é isso. Você criou um objetivo na sua cabeça, criou uma meta, um sonho, sei lá, o que você quiser. Criou um objetivo. Quando você verbalizar qual que é a sensação que você vai ter quando você atingir o objetivo, é como se você estivesse trazendo o objetivo realizado para dentro de você. Nossa, ficou massa isso, né? Então, vou trazer um exemplo lá das lojas, então. Eu gosto de dar exemplo das lojas porque é o que eu vivi, é a minha experiência, é onde eu consegui vitórias, é onde eu consegui aprendizados, derrotas também. Então é um baú cheio de experiências para mim. Então tá. Eu vou falar de dezembro então. Então tá, quando chegava dezembro, eu imaginava um resultado financeiro de vendas, imaginava um resultado sensorial dos meus funcionários. Eu queria naquela época que eles se sentissem felizes, satisfeitos, com dinheiro no bolso, das vendas, enfim. Então eu colocava um objetivo na minha cabeça. Quando eu coloco esse objetivo, ele ganha muito mais poder quando eu coloco assim, nossa, quando eu atingir essa meta, eu vou me sentir desse jeito, eu vou me arrepiar, meu coração vai bater mais forte, eu vou ter uma sensação de explosão. Então assim, você coloca suas emoções nas palavras, descrevendo o que você vai sentir quando atingir o objetivo. E eu te convido a ir mais além ainda. Você pode imaginar o que as outras pessoas vão sentir quando participar da sua vitória. Olha que louco isso. Nossa, fulano vai sentir tanta felicidade, fulano vai ficar tão feliz, ele vai, enfim, sei lá, você vai trazer os sentimentos
para as palavras, e você vai verbalizar isso para você mesmo. Poxa, e se você quiser verbalizar para outra pessoa também, fica à vontade. Quanto mais você fala isso, maior é o seu gatilho de se compromissar com esses sentimentos, entendeu? Quando você fala isso, você está mandando um comando para o seu cérebro que isso vai acontecer nessa potência que você quer, beleza? Eu cheguei a arrepiar agora só de lembrar das sensações que eu tinha quando eu fechava a loja no dia 24 de dezembro. Era uma sensação de uau, terminou, uau, consegui. Nossa, era top. Então tá, beleza. Por que é legal também você verbalizar isso aí? Se você não é sinestésico, se você é visual, se você é auditivo, é uma forma de você treinar a sua sinestesia. Uma forma de, por exemplo, você percebeu que eu fui falando e veio algumas sensações. Eu tenho a sinestesia muito forte comigo. Então eu sou visual e sinestésico, são as minhas maneiras mais fortes de receber mensagens. Então, se você não é sinestésico, praticando isso, você vai aumentar o seu grau, a sua sensibilidade para a sinestesia. E isso vai te levar numa potencialidade que talvez você nem imaginava que poderia ter. E outra, para quem é auditivo, se você é auditivo, você verbalizando isso, verbalizando as suas sensações, essas sensações vão entrar diretamente, olha eu com os dois dedos, essas sensações em palavras, em sons, em ondas sonoras vão entrar no seu ouvido e vão ganhar muito mais poder, porque você é auditivo. Porque talvez você se perguntou, Cadu, mas eu não sou sinestésico, né? Como que eu vou fazer isso? Então, usufrua da sua audição e potencialize as sensações ouvindo a sua própria voz. Ou você pode gravar também, pega um celular, agora eu estou viajando, tá? Pega o celular, grava as sensações, depois ouve. É outra forma, tá bom? De treinar o seu auditivo. Beleza, então a 7ª dica foi descrição baseada no sensorial. Verbalize as sensações. Coloque as sensações para o mundo exterior. Vai ser poderoso demais, demais, eu te garanto. 8ª dica. 8ª dica, estamos chegando ao fim, vamos lá na tá certo? 8ª dica. 8ª dica, especificar seus objetivos e alternativas. Para que você precisa fazer isso? Especificar. Beleza. Pega um objetivo maior, talvez um objetivo mestre, picota ele em pequenos objetivos. Isso é especificar. Primeiro você vai saber quais são os seus pequenos passos que você tem que percorrer, se você não precisa ir para aquele objetivo maior. Então você picota ele. Picotando, você tem condições de criar alternativas, diferentes alternativas para cada pequeno objetivo. Então, ao invés de alternativa para o seu objetivo maior, você pode criar pequenas alternativas para os pequenos objetivos. Simples assim. Beleza. Deixa eu ver só o que eu tinha notado aqui, que era muito bacana. Tá, outra coisa. Quando você picota esses objetivos, gente, não tem nada de errado que eu faço aqui, tá? Esse script aqui é a minha vida, é a live que eu passo uma semana construindo para você. A alma do que eu falo tá aqui na tela do meu notebook, beleza? Então tá. Quando você picota esses objetivos, talvez a sensação melhor que você pode ter é de várias pequenas vitórias ao invés de uma grande vitória. Porque se você estabelece um grande objetivo, chegar naquele grande objetivo às vezes pode ser cansativo, exaustivo, desmotivador. Percebe a linguagem corporal que eu fui caindo? Então se você faz pequenos objetivos, você vai ter várias pequenas vitórias e vai poder encher seu pote da gratidão com várias pequenas vitórias. E isso vai te trazendo sempre um gás maior
uma motivação maior. Lembra lá da primeira dica? Saber motivação, motivação temporária e motivação permanente. Então, quanto mais pequenas vitórias você atingir, maior vai ser a sua sensação de motivação estabelecido. Ok? Beleza? Oitava dica: especificar objetivos e alternativas. Ok. Vamos lá para a nona dica? Nona dica: comprovação externa. O que é isso? Comprovação externa. Tá, como que isso, o que isso tem a ver com o objetivo? Comprovação externa. Inclusive, eu coloquei um vídeo na terça-feira no meu feed do Instagram falando exatamente sobre isso. Quando o vídeo falava o seguinte, e tem a ver, tá, o vídeo com o assunto. Quando você melhorar, quando você evoluir, quando você alcançar essas pequenas vitórias no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada, as pessoas que estão ao seu redor vão começar a te aplaudir, vão começar a te reconhecer. Poxa, Cadu, que bacana isso que você fez. Poxa, Cadu, que legal que você está aprendendo isso. Poxa, o Cadu parou de emitir julgamento. Você percebeu? Poxa, Cadu. Então, assim, as pessoas vão começar a te dar os feedbacks. Olha o feedback. Lembra do feedback? O feedback foi... O feedback foi qual? Rapaz... Perdi aqui o feedback. Mas, enfim, não tem problema. Eu perdi. O feedback foi a quarta dica. Então, beleza. Então, quando você começa a receber essa comprovação externa, é a hora de você saber se o seu objetivo, se você está no caminho certo para o seu objetivo ou não. É como se fosse um balizamento, como se fosse uma... Qual que é a palavra que eu quero usar, rapaz? Perdi a palavra aqui. Como se você fosse fazer um ajuste fino nos seus objetivos, porque talvez você pegou aquele objetivo maior, que para você é forte, para você é poderoso, para você é aquele objetivo que vai te levar àquilo que você alcança. Picotou ele e tal, tá conseguindo conseguir aquelas pequenas, várias vitórias. Aí de repente em um pequeno objetivo você sentiu meio que, opa, parece que eu não me comportei muito bem aqui. Então essa aprovação externa, então se permita que as pessoas falem para você, porque essa comprovação externa vai te reforçar que você está no caminho certo. Às vezes você que está pensando que escapuliu um pouquinho do caminho, mas aí as pessoas te falando que, poxa, tá legal, continua assim, melhora nisso, você vai continuar no caminho. Você elimina as suas dúvidas se você está no caminho certo ou não. Então, deixa a comprovação externa falar por si só. Lembra que lá no feedback eu falei que lá naquele momento o mais importante era o feedback interno, saber o que você pensa de você. Aqui é diferente, tá? Aqui eu quero que você escute as pessoas. Então, na verdade, não é um passo a passo isso aqui, são as dicas, né? Então você pode flutuar entre o feedback, o seu interno, e flutuar entre o feedback externo também. Deixar que as pessoas comprovem os seus melhores resultados, ok? Ok, e aí, preparados para a 10ª dica? 10ª dica. Quase no fim da live, olha. Consegui organizar o conteúdo para dar certinho com o tempo. Décima dica é o seguinte: contextualizar e verificar a ecologia. A tão famosa ecologia que eu falo várias vezes na live. É você... Essa comprovação, a dica que eu falei da comprovação externa, também vai entrar aqui, só que de uma outra forma. Você agora vai verificar se o seu objetivo é um alinhamento, se o seu objetivo está fazendo bem para você e se está fazendo bem para as pessoas que estão ao seu redor também. Isso é verificar ecologia. Por que isso é tão importante na construção de um objetivo forte? Porque como que ele vai ser forte se ele fizer mal ou para você ou fizer mal para uma outra pessoa? Ele vai perder a força. Então você precisa a todo momento, a todo instante da sua caminhada, verificar se isso está fazendo bem para você e fazendo bem para as outras pessoas. Talvez
antecipar também serve, tá? Essa verificação ecológica serve no sentido de antecipar também. Poxa, será que esse objetivo, será que essa meta, será que esse sonho que eu tenho, que forma que isso vai afetar as outras pessoas? De que forma isso vai me afetar? Será que vai me fazer tão bem assim? Se pergunte, tá? É importante isso. Isso não é pessimismo. Beleza, isso não é pessimismo. Isso é comprovação que isso realmente vai fazer bem para você. Será que isso vai fazer tão bem para mim? Poxa, como que isso vai fazer tão bem para mim? Então, reforce isso. Se pergunte isso cada vez mais. Se pergunte se existe uma possibilidade disso que eu quero atingir de forma negativa uma outra pessoa. Isso tudo é verificar ecologia, tá bom? Outra coisa legal, eu li aqui, eu lembrei, uma pergunta poderosa que eu considero que pode ser feita também, é fazer assim, ó, será que o que eu pensei, será que esse objetivo é o que eu não quero também? Porque às vezes você cria aquele objetivo que é o que você quer, e você sabe o que você não quer também. Isso faz parte da ecologia, tá? Verificar isso faz parte da ecologia. E faz parte também daquela segunda dica que eu falei de verificar qual estado que você está no presente momento. Então, percebe como as dicas elas poderiam ser ditas assim, de trás para frente, a 9 primeiro, a 8, a 5, a 7 depois. Não é um passo a passo, são dicas e elas podem ser feitas em vários momentos, em momentos diferentes. Beleza? E aí? 10 dicas foram 10 dicas foram dicas. 10 dicas foram ditas hoje para você, para criar objetivos ou fortalecer objetivos que você já tenha na sua vida. E aí temos um tempinho para entregar a live nas mãos de vocês. E aí? Tem alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição, algum joinha para baixo, um joinha para cima? Enfim, você também que está assistindo aí, por aí, o que achou, o que pensou desse assunto? Valeu as 10 dicas? Valeu só algumas? Quais que não valeram? Me diz aí, fala aí. Alguma dessas dicas foi ruim? Você achou que não funciona? Diz aí. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook aqui, se alguém comentou. Não, só pessoas assistindo. Legal demais. Oi, Isabel, você assistiu pelo Facebook, Isabel? Agradecido. E aí, tá tudo certo aí, pessoal? Beleza? Se tiver tudo beleza, vamos encerrar essa live e curtir aí a sexta-feira à noite. Se bem que, poxa, eu tô curtindo a sexta-feira à noite desde quando eu coloquei vocês ao vivo. É muito, muito, muito gratificante para mim falar, passar para frente conteúdo. Isso é realmente missão de vida, é a minha motivação permanente. Quer dizer que os meus objetivos estão fortes. Sei caso, eu falei, ninguém, eu podia falar ninguém várias vezes, ninguém vai parar de julgar, ninguém, tem nada de errado nisso, o errado é emitir o julgamento, aí sim. Então o que a gente pode fazer é ficar com o julgamento na nossa cabeça, né? Não precisa emitir o julgamento, porque julgar a gente vai julgar, não tem essa. Desencana de não julgar, não vou julgar nunca mais. Para com isso, você vai julgar sempre. O importante é não emitir. Beleza? Facebook, eu já vou encerrar você. Muito agradecido pela sua audiência. Valeu demais, então, Instagram. Perfeito, então, ó. Agradeço demais a audiência de vocês, agradeço demais as colocações, agradeço a atenção que vocês me deram hoje para esse assunto. Então, bora curtir aí a noite, curtir o fim de semana com muita paz
e autorresponsabilidade. Valeu? Até mais!